Olá, muito boa tarde. É na próxima sexta-feira que começa na Roménia a reunião do Comitê Católico Internacional para os Ciganos. Nela vai participar Francisco Monteiro, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. De Setúbal até à Praça de São Pedro, 4 ciclistas já estão na estrada e concretizam a iniciativa Dar Voz à Esperança. No Dia Mundial da Voz, 5 ciclistas e uma autocaravana de apoio partiram de Setúbal até ao Vaticano. Um percurso de mais de 2.800 km com o objetivo de consciencialização sobre o cancro. A nossa iniciativa é tentar dar força, ânimo a todos os doentes oncológicos, principalmente os injetomizados. Devido às nossas dificuldades em termos de comunicar, escolhemos o Dia Mundial da Voz para que este dia ficasse gravado em toda a gente. Não é só a voz, a gente respira por aqui. E como respiramos por aqui é sempre outra grande dificuldade. Por exemplo, nunca mais podemos mergulhar, nunca mais a tomar banho. É uma grande dificuldade, é um risco de mortal quase todos os dias. Portanto, tudo isto é dificuldades que gostaríamos de sensibilizar as pessoas. O condutor da autocaravana que apoia os ciclistas é laringectomizado há 5 anos. Encontra-se a experimentar um kit novo sem mãos, mas alerta para a lenta evolução tecnológica neste setor. Felizmente somos poucos, mas infelizmente para a atenção e investimento científico, isto não é um problema tão prioritário e então provavelmente tem sido um pouco mais atrasado, mais moroso, mas com o tempo as coisas vão evoluindo. Depois de passarem nos santuários marianos de Fátima, em Portugal, e de Lourdes, em França, a expectativa é serem recebidos pelo Papa Francisco no dia 13 de maio no Vaticano. A expectativa é sermos recebidos pelo Papa. Essa é a nossa grande esperança. Este Papa Francisco tem sido muito evangelizador, pacificador, agregador e somos só mais 6 que se vão juntar a ele. Este itinerário de peregrinação foi uma ideia do movimento de apoio a laringectomizados que ajuda as vítimas de cancro na laringe da Liga Portuguesa contra o Cancro. Uma das grandes apostas da Liga Portuguesa contra o Cancro é, evidentemente, sensibilizar a população para a prevenção primária e para os cuidados a ter com hábitos de saúde saudáveis. No entanto, ainda há muito trabalho a fazer. Aparecem por ano cerca de 50 mil casos novos de cancro, cerca de 25 mil são mortais e ainda há muito para fazer a nível da prevenção primária. Recomendações sobre a voz, para as quais os 6 portugueses em peregrinação até ao Vaticano alertam por onde passam em mais de 2.800 quilómetros, assinalados com festa na partida de Setúbal. Há 40 anos nascia o Centro de Reflexão Cristã. Os leigos queriam mais formação teológica e pôr em prática o Concílio Vaticano II. São quase todos da primeira hora. Muitos viveram os anos da Revolução de Abril como uma oportunidade que não se esgotava na conquista da democracia. Queriam também a concretização do Concílio Vaticano II na Igreja em Portugal. Reivindicavam mais formação teológica para que os leigos assumissem uma atitude mais responsável e atuante no contexto eclesial. Foi um momento muito oportuno, porque era necessário, como o nome indica, uma reflexão cristã da atualidade que se vivia. E isso veio também colmatar um certo vazio, uma instância em que, de facto, os cristãos e com outras pessoas, de algum modo, escutar a cidade, que hoje está a ter tão bom êxito, se realizasse. E foi assim, foi nesse contexto
também tinha acabado outra instância de formação teológica em que os religiosos tinham empenhado, havia uma Universidade Católica, mas era necessário uma instância que nasce de uma iniciativa do laicado. A certa altura fui cooptada para uma direção e descobri que... O CRC foi sempre um espaço de liberdade, um espaço apostado na renovação da Igreja na linha do Vaticano II e que se sente muito confortável atualmente com toda a ação do Papa Francisco. E gostei muito de ouvir o Zé Matoso. Mas o CRC despertou na altura alguma desconfiança em setores da própria Igreja Católica. O que causava suspeita em alguns meios eclesiásticos era o facto de se tratar de uma iniciativa de leigos, criada ao abrigo da lei civil, não esqueçamos que era uma cooperativa, sem qualquer tutela de assistente religioso, que congregava colaboradores de indiscutível prestígio no âmbito das ciências religiosas, mas fora do enquadramento da Universidade Católica, ao arrepio do que fora o objetivo do encerramento do ISET e que era mantido por meio de contributos financeiros dos associados. Isto era muito importante, porque os associados contribuíam financeiramente para pagar aos professores que faziam estes cursos. 40 anos depois, o CRC mantém a mesma causa. Quer cristãos, mais críticos e conscientes do seu papel, luta contra o comodismo e a apatia que parece uma vez mais instalada nos dias que vivemos. Era preciso que os cristãos de hoje não se instalassem numa certa, como é que é dizer, uma certa instalação, instalados, que tomassem de facto mais a peito as suas responsabilidades de intervenção política no sentido pleno da palavra, da construção da cidade, não é? Que não ficassem apenas no interior dos templos, nos serviços litúrgicos, catequéticos, sociocaritativos, tudo isso é muito importante. Mas a missão do leigo é uma missão no mundo concreto, família, trabalho, intervenção sociopolítica mesmo, não é? As comemorações dos 40 anos do CRC vão prolongar-se com mais iniciativas e com a afirmação de que as razões que levaram ao seu nascimento permanecem urgentes na sociedade e na Igreja em Portugal. Há uma procura crescente dos tribunais eclesiásticos para obter a nulidade do matrimónio e as dioceses organizaram-se para responder com maior brevidade. O Seminário de Lamego acolheu as primeiras jornadas jurídico-pastorais que centraram o debate no matrimónio e na família. O tema está em sintonia com o plano pastoral da Diocese e com o sínodo sobre a família que a Igreja está a viver. Conjugavam-se estes dois acontecimentos para tomarmos uma iniciativa de divulgação do que fazem, por exemplo, os tribunais eclesiásticos e, portanto, esta secção também é pastoral, jurídico-pastoral de alguma maneira, que pudesse reunir aqui pessoas responsáveis, sobretudo pelas declarações de nulidade matrimonial, que são o caso dos tribunais eclesiásticos, e Lamego tem um que trabalha juntamente com o de Bragança e de Vila Real, constituindo o Tribunal Interdiocesano Vila-Realense. Em debate, as situações jurídicas que podem levar à declaração de nulidade de um matrimónio e a forma como as dioceses começam a organizar para dar resposta ao crescimento das solicitações nesta matéria. Nós vemos que as pessoas estão cada vez mais despertas para esta questão e procuram, na medida em que se aproximam ou reaproximam da Igreja, ou se aproximam pela primeira vez da Igreja, encontrar uma situação, resolver a situação anterior e regularizar a sua situação, de modo a ter acesso aos outros sacramentos e se integrar plenamente, e, portanto, põe a hipótese desta via judicial para resolver a sua situação anterior. E como vemos, há uma maior sensibilidade também por parte dos parcos, dos movimentos, enfim, todos os agentes pastorais também de ajudar as pessoas a procurar também ultrapassar estes dramas, recorrendo aos tribunais, verificando se há fundamento também para resolver as suas situações, e vemos que há um número crescente de processos ou de causas introduzidas precisamente por isso.
O tema e o debate despertou o interesse de muitos sacerdotes que se deparam com estas situações na sua ação pastoral, mas também especialistas em direito civil que querem estar a par das respostas do direito canónico. Em regra, as pessoas não estão muito viradas para o direito canónico, não é? Muitas vezes não sabem tão bem. Portanto, põe-se o problema de não se entende o casal por qualquer motivo e tal, que se separam-se, dirigem-se ao advogado, em regra e tal, portanto querem tratar do divórcio, tratam apenas do divórcio, o divórcio civil, mas não veem esta perspectiva canónica da nulidade. Portanto, eles ao divórcio, mas o divórcio não é nulidade. Assim, o casamento deu-se, fica registrado como tal, não há nulidade. Ao passo que aqui, se há causas de nulidade, as pessoas voltam à situação de solteiros. No entanto, o crescendo da procura de uma resposta canónica para situações matrimoniais que se complicaram não esconde a situação de alheamento e indiferença que atinge a sociedade e mesmo muitos católicos. São poucas as pessoas que ainda se põem estes problemas, apesar de tudo, na Igreja, não é? Isto é, que sentem, sei lá, pois o matrimónio está em risco, pode ser nulo ou posso pôr essas questões, já nem sequer põem as questões. Por exemplo, há gente também que, segundo as leis da Igreja, estaria os chamados recasados, não é? Casados, divorciados, recasados, que estão excluídos, por exemplo, da penitência, do sacramento da penitência, do sacramento da comunhão. Muita gente já nem sequer se interroga com isso, vai nem mesmo à comunhão e funciona como se tudo estivesse... Isto é, os problemas não se põem, isso significa que há uma consciência de adormecimento, não apenas na Igreja, na sociedade. O direito canónico e a capacidade de resposta da Igreja à complexidade de situações familiares com que os novos tempos a vão confrontando. São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Comunicação, oportunidades e perigos dos novos meios de comunicação social é o tema que enquadra a reunião do Comitê Católico Internacional para os Ciganos. Começa sexta-feira na Roménia e Portugal estará representado por Francisco Monteiro, o diretor da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. Muito obrigado, boa tarde por estar aqui connosco. Dentro de dias estará então na Roménia neste encontro. O que é que se pretende quando sugerem como tema esta questão dos meios de comunicação e as novas oportunidades também que há de comunicação nas novas redes digitais? Antes de mais nada, portanto, esta reunião é a reunião anual das pastorais dos ciganos a nível da Europa, portanto é um ponto de encontro e de reflexão conjunta sobre os grandes problemas dos ciganos, das comunidades ciganas, que a Igreja acompanha muito de perto a nível da Europa. O tema da comunicação é verdadeiramente uma das áreas fundamentais em que hoje o problema da inserção dos ciganos se coloca a nível da sociedade em geral e, portanto, da Igreja Católica em particular. Portanto, a comunicação é ou positiva ou negativa, ou ignora realmente os problemas dos ciganos. Muitas vezes é negativa e é sobre esse aspecto da comunicação negativa, da utilização dos meios modernos de comunicação social, das redes sociais concretamente, para denegrir, para aumentar portanto, a discriminação dos ciganos, que nós vamos realmente refletir. Portanto, os potentes meios de comunicação podem transformar-se também em agentes de inclusão e de promoção da dignidade do povo cigano. Exatamente. E aqui em Portugal é um bom caso disso. Aqui há uns anos, portanto, começou a haver uma série de programas a nível das várias redes da televisão sobre a cultura cigana. E automaticamente esses programas e essa intenção, digamos, de mostrar a cultura cigana começaram a desmistificar os preconceitos que muitas vezes as pessoas têm sobre uma cultura que não conhecem, porque o facto de não conhecerem automaticamente gera a antinomia, gera a antipatia e, portanto, e sobretudo desconhecimento e às vezes injustiça em relação à verdadeira realidade das populações em causa. Disse-me que esta é uma ocasião de encontro, de partilha, para além deste tema em concreto, ali poderá contactar com o que está a ser feito noutras partes da Europa e aí há o problema comum
da não aceitação, da dificuldade de integração, é algo que perpassa os diferentes contextos das realidades culturais e nacionais de cada país, não é? Exatamente. Portanto, cada país é evidente que tem a sua caracterização própria das suas atitudes em relação às populações minoritárias e, designadamente, às populações ciganas. Nós ali, enfim, choramos um pouco no ombro uns dos outros e dos próprios ciganos que lá estão também connosco. Revemos problemas, revemos o aumento, infelizmente, sobretudo nos países de leste, portanto, das perseguições e da discriminação em relação aos ciganos. Vamos, sobretudo, também pensar nos aspectos positivos e naquilo que cada um, ao seu próprio nível, ou de uma maneira mais genérica, ou de uma maneira mais próxima, aqueles que estão mais em contacto direto com os ciganos, realmente vai descobrindo no seu dia-a-dia para ir resolvendo os problemas, para ir pondo realmente as populações ciganas mais, digamos, para a frente e mais incluídas na sociedade. Recentemente, no dia 8, assinalou-se o Dia Internacional dos Ciganos e, nessa altura, as conferências episcopais católicas e as igrejas cristãs na Europa emitiram uma mensagem e dessa mensagem salta uma expressão de um anticiganismo verbal e ativo em toda a Europa. É uma denúncia que parte desta mensagem dos bispos, das igrejas cristãs, e realmente é pena que neste século XXI, não é, já há anos de distância da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda continuamos a ter problemas destes. Continuamos e aumentam de certa maneira, portanto, porque às vezes certas posições políticas vão aumentar, vão fomentar o aumento desses problemas. Os bispos, finalmente, e não só católicos, mas também cristãos, realmente tomaram conta de que é impossível viver com pessoas com o nível de miséria e com o nível de discriminação que existem na Europa. E isto não é possível. E, portanto, as igrejas, não só a católica, mas também as cristãs em geral, tornaram-se sensíveis a este problema e puseram isso na agenda como um problema muito sério a resolver. E daí que, portanto, a mensagem das conferências, portanto, no dia 8 de abril, tenha tido esse significado. Que eu saiba, foi a primeira vez que as conferências episcopais católica e cristãs tomaram uma posição no dia 8. O dia 8 tem uma história muito grande em termos de população cigana, porque aqui há muitos anos, em Orpington, em Londres, foi no dia 8 de abril que foi constituída, ou que foi realizado o primeiro grande Congresso Mundial dos Ciganos. E nesse primeiro Congresso Mundial, os ciganos decidiram, nós já chega de sermos apelidados ciganos, que é uma palavra pejorativa, vamos passar a chamar-nos Roma, e realmente hoje em dia na Europa toda os ciganos chamam-se Roma, e vamos ter uma bandeira e um hino próprio. Enfim, foi o princípio, digamos, de certa maneira, dos ciganos agarrarem o seu futuro nas suas próprias mãos, a nível internacional. E daí o simbolismo e a importância do dia 8 de abril. Há que sublinhar também que há um trabalho muito importante que está a ser desenvolvido pelas próprias comunidades ciganas no sentido da sua própria integração. Há agentes de dinamização cultural, de etnia cigana, que os trabalham, que trabalham as próprias comunidades no sentido de uma melhor integração na sociedade também. É essa a nossa, enfim, a nível de Portugal, e nós vamos também dizer isso, portanto, na Roménia, a nossa grande preocupação é que os ciganos deixem de ser apenas objeto de estudos, de projetos, etc., mas, acima de tudo, o sujeito do seu próprio desenvolvimento. E, portanto, para os projetos, que haja sobre eles, que eles sejam ouvidos, que os estudos que são feitos sobre eles, que eles sejam ouvidos, e eles passarem a ser eles próprios os sujeitos e os autores do seu próprio desenvolvimento. Isto eu penso que, a nível futuro, essa será a solução para a inclusão dos ciganos na sociedade em geral. É o diretor da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. O que é que caracteriza concretamente o trabalho desenvolvido por esta obra, que é o trabalho da Igreja junto destas comunidades? O que é que vão fazendo? O que é que nós vamos fazendo? Portanto, existimos há 43 anos, concretamente, e estamos próximos dos ciganos. Quer dizer, choramos com eles,
alegramos-nos com eles. Fundamentalmente é isto que nós temos feito ao longo dos anos, em vários pontos do país, portanto, num sítios mais, como aqui no Secretariado de Lisboa, mais desenvolvidos, do Porto, enfim, de outros, mas quer dizer, também sempre juntamente com eles e sensíveis ao problema da discriminação de que eles são vítimas há 500 anos. Portanto, é um problema, vamos apanhando os projetos, vamos apoiando os projetos deles, vamos criando projetos também e, portanto, é um trabalho de proximidade, sobretudo, e, acima de tudo, de fé nos ciganos. Eles são capazes de resolver os seus problemas, então vamos-lhes dar as oportunidades e vamos fomentar que as oportunidades lhes sejam dadas para que eles resolvam os seus próprios problemas. E tem notado evolução positiva neste esforço, neste trabalho? Temos, lenta, mas temos realmente, não há dúvida absolutamente nenhuma que temos. Hoje em dia há uma visão em relação às populações ciganas completamente diferente. Por exemplo, as estratégias nacionais que começaram aqui há 3 anos na Europa, ideia de uma cigana húngara, a eurodeputada húngara Lívia Járóka, concretamente, e que foi adotada pela própria União Europeia, pela Comissão, é haver uns objetivos concretos. Em Portugal, infelizmente, as coisas não estão a andar tão depressa como nós gostaríamos que andassem. Enfim, há várias circunstâncias que a isso levam, desde, enfim, uma certa dispersão em termos de decisões, até, enfim, o problema da crise financeira, etc. Mas, realmente, há uma esperança de que as coisas realmente comecem a mudar e, na prática, há certos aspectos em que, como disse há bocadinho, portanto, os ciganos que têm feito essas experiências deles próprios e que têm sido bem-sucedidos e que são um bom sinal para o futuro. Muito bem, Francisco Monteiro, espero que tudo corra bem nesta grande reunião em que vai participar dentro de dias e agradeço o facto de ter estado hoje aqui a partilhar aquele trabalho que vão desenvolvendo também junto desta etnia. Muito obrigado. A comunidade cigana e o trabalho de proximidade que a Igreja Católica desenvolve no sentido de uma melhor integração social e humana. Chegamos ao fim, mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.